Vou apresentar para vocês agora um circuito que é de suma importância na bancada de qualquer técnico, hobbyista, curioso de uma forma em geral, ou mesmo daqueles que lidam ou trabalham com frequências, com áudio, com instalações de sons, testes de equipamentos de áudio, enfim, o gerador de funções. E este eu vou apresentar com um circuito integrado dedicado, o XR2206. Um único integrado, ele é capaz de gerar todas ou a maioria dos componentes. Ele tem em si a maioria dos componentes necessários para montar este gerador de funções. E ele cobre 4 faixas de frequência, de 100 Hz até 100 kHz, com seus múltiplos e submúltiplos. Este gerador tem saídas com 3 formas de onda: a retangular, a triangular e a senoidal. E possui baixíssima distorção. Ele tem ajuste de intensidade, ajuste de distorção, ajuste de frequência e simetria. Permitem que a utilização do gerador seja infinitamente prática. Se você não tem um bom gerador de funções e ainda não conhece, precisa montar este à base do XR2206. O X206, como vocês vê nesse diagrama, a constituição interna dele, ele já tem praticamente todos os estágios necessários para que haja uma perfeita geração das 3 ondas, a triangular, senoidal e quadrada, como também tem os circuitos necessários, circuitos lógicos, circuitos de corrente, circuito oscilador, necessário para que seja gerada sem distorção, com ajuste de simetria. Enfim, o VCO dele é controlado apenas por um capacitor externo e torna-se muito fácil, a montagem deste gerador de frequência. O funcionamento dele é bem simples. O funcionamento de todos esses blocos em conjunto pode ser descrito da seguinte forma: o capacitor C ligado ao VCO é carregado em regime de corrente constante e a partir de informações do bloco L e do VCO, até que a tensão entre suas armaduras chegue a um valor pré-determinado. Neste momento, a lógica de controle entra em ação, revertendo o ciclo, quando então o capacitor começa a se descarregar, ainda sobre o regime de corrente constante. Quando a tensão nos terminais do capacitor atingir um segundo valor pré-determinado, o ciclo inverte. Desta forma, são produzidas as oscilações do circuito na frequência desejada. Esta carga e descarga em corrente constante já nos permite obter na saída do VCO um sinal triangular, que é aplicado e já pode ser aproveitado na saída. Os terminais 7 e 8 do integrado, podemos determinar o ponto em que temos o início da carga e da descarga do capacitor C, e com isso a própria frequência do oscilador. Podemos controlar esse bloco L ligando entre os pinos 7 e o 8 e a terra um resistor variável. Esta é a forma utilizada no nosso circuito prático para controlar a frequência em cada faixa. As faixas, por outro lado, são determinadas pela ligação de 4 capacitores de valores diferentes entre os pinos 5 e 6 do VCO. VCO, para quem não sabe, é um oscilador controlado por tensão, selecionados através de uma chave, ou seja, ali você comuta então as frequências através dessa chave. O transistor Q ligado na saída do VCO satura ou entra em corte.
conforme o capacitor C, esteja ele em processo de carga ou descarga, o que nos leva à obtenção de um sinal perfeitamente retangular em seu coletor, quando devidamente, é claro, polarizado. No nosso circuito prático, essa polarização é obtida a partir de um resistor de 4 cassete em série com um resistor de 1K, e o sinal é retirado da sua junção, de modo a termos uma amplitude menor. Esta ligação ao mais VCC do coletor do transistor nos permite conseguir um sinal perfeitamente retangular, com relação à marca espaço de 50%. Existem dois circuitos externos para ajuste das formas de onda, dos sinais que são gerados. Um deles consiste num potenciômetro ligado entre os pinos 16 e 15 e serve para ajuste da simetria dos sinais triangulares. Enquanto o outro, um potenciômetro ou um trimpote ligado entre os pinos 13 e 14, serve para ajustar a distorção dos sinais senoidais. Quando a chave S está aberta, o conformador de onda faz com que sejam produzidos sinais triangulares. Quando S é fechada, temos a produção dos sinais senoidais. Esta chave S, no nosso circuito, é conjugada à mesma que faz a seleção das saídas, entrando em ação quando desejarmos na saída sinais senoidais. O integrado possui ainda algumas entradas que podem ser usadas de diversas formas, como a entrada AM e a FSK. A entrada AM é ligada ao conformador de onda e permite que se realize uma modulação em amplitude do sinal gerado. A amplitude do sinal será máxima quando a tensão aplicada a esta entrada for nula e diminuirá linearmente em função da tensão aplicada. Com a ligação do trimpote nesta saída, podemos fazer um ajuste da amplitude máxima do sinal de saída para as formas triangular e senoidal. Caso seja necessário, este pino poderá ser dotado de uma chave reversível, um polo por duas posições, que tenha uma das posições acoplada ao ajuste fixo de amplitude e outra uma entrada para modulação externa. A entrada FSK está ligada a uma lógica de comando que permite escolher entre a entrada 7 e a 8 para controle do VCO, desde que se utilize uma tensão de 0 ou 2 volts. Com esta possibilidade, podemos construir um gerador de rampas assimétricas, bastando para isso ligar esta entrada do pino ao pino 11 e os pinos 7 e 8 à massa, através de resistores e valores diferentes. Um dos resistores determina o tempo de subida e o outro o tempo de descida. No nosso projeto não faremos uso desta possibilidade, deixando a entrada FSK desligada, o mesmo ocorrendo com o pino 8 do VCO. Bom, as características operacionais do XR2206 e os valores dos componentes usados são os seguintes: a tensão de alimentação fica entre 10 e 26 volts, a corrente de alimentação entre 12 e 17 mA, as frequências de operação entre 0,1 Hz, ou melhor, 0,01 Hz e 1 MHz. Estabilidade de temperatura de 10 a 50 ppm por graus centígrados. A estabilidade e amplitude
de mais ou menos 0,5 decibéis. Isso para 0,5 Hz a 1 MHz. A impedância de saída do amplificador é de 600 ohms. A linearidade do sinal triangular melhor que 1%. A distorção dos sinais senoidais inferior a 0,4%. A amplitude máxima dos sinais triangulares, 3 volts. A amplitude máxima dos sinais senoidais, 0,8 volts. O valor recomendado dos potenciômetros, ou do potenciômetro de simetria, 47K. O valor recomendado do ajuste de distorção, 470 ohms. Valor de C, entre 1 nanofarad e 100 microfarads. Os níveis de comando da entrada FSK de 0,8 a 2,4 volts. A impedância de entrada AM de 50 a 100K. Com esses dados fica bastante simples promover modificações neste projeto original. A montagem é bem simples, né? Nós temos um diagrama completo de nosso gerador de funções de 4 faixas, 3 formas de onda, incluindo uma fonte de alimentação estabilizada de 12 volts. A placa de circuito impresso, que inclui os principais elementos da montagem. P1, P2, P3, P4 são trimpotes de ajuste para as funções indicadas no diagrama. Já P5 é um potenciômetro linear, que poderá ser dotado de uma escala de frequências com multiplicadores de acordo com as faixas selecionadas por S1, que consiste numa chave de um polo por 4 posições, onde são ligados os capacitores de frequências das diversas faixas. O P6 é um potenciômetro linear de 100K que serve de ajuste de amplitude do sinal da saída. A chave S2, de 2 polos e 3 posições rotativa, serve para selecionar a forma de onda do sinal gerado. Os resistores são todos de 1/8 ou 1/4 de watt. O LED indicador de funcionamento é opcional. O integrado CI2 forma o setor de alimentação estabilizada, que pode ser o 7815 ou o 7818, pode ter essa versatilidade, e um transformador de tensão na ordem de 250 mA para a construção desta fonte. Os eletrolíticos são de 16 volts, e a capacitância pode ser de 470 a 1000 microfarads. Quanto maior a capacitância, melhor. Os diodos podem ser o 4001N, 4002, 4001, 4004, 4007. Aí não tem problema, todos eles funcionam aí perfeitamente. Fusível de 150 mA. Para a saída de sinal, sugerimos o emprego de um jack, né, com a preparação de cabo blindado com garras, de modo a facilitar o trabalho de injeção dos sinais nos equipamentos em prova. Então, enfim, os ajustes para uso. Bom, para verificação das escalas, será interessante utilizar a saída retangular ligada à entrada de um bom frequencímetro. Variações que possam ocorrer nos valores previstos devem-se basicamente às tolerâncias dos capacitores. Se você possuir um bom capacímetro, poderá selecionar melhor o lote de capacitores a serem utilizados. Okay? Ajuste de amplitude pode ser feito com saída retangular ou triangular ligada à entrada de um osciloscópio calibrado. Estes são ajustes preliminares que são necessários para o bom funcionamento do gerador de funções. Bom, você tendo um bom osciloscópio, colocando a saída do seu gerador de funções e regulando para uma amplitude de tensão de 0 a 3 volts, né, você e a frequência a níveis de distorção ajustáveis
e a simetria bem ajustada, você poderá, através de um osciloscópio, manter o seu gerador de funções em condições de uso nos seus testes de bancada, ok? Então é excelente este gerador de funções e muito simples a sua fabricação, necessário em qualquer bancada e está aí